Olá, meus caros, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem aí, né, quietinhos dentro de casa, tá? Um abraço para vocês aí. Vamos para nossa aula, nossa quinta aula, e vamos falar sobre o vocativo e aspectos semânticos ligados à sintaxe. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo bem, esse conceito aí vocês já estão sabendo, tenho certeza que nenhum de vocês aí deixa de entender o que é o vocativo, porque é um assunto bem tranquilo, bem facinho, mas não custa nada a gente relembrar alguns conceitos. Então a gente sabe que o vocativo é uma espécie de chamamento, né, para chamar atenção ou para algum tipo de invocação, tudo certo? E por definição, o vocativo é um termo da oração que não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, funciona como um chamamento. Então, isso é interessante de compreender, tá? Porque a gente tem aí algumas provas aí de concurso que gostam de testar, né, a questão do nosso conhecimento em relação ao que é sujeito e predicado, que a gente viu lá na última aula, tá? E coloca o vocativo como se pertencesse a uma dessas duas situações aqui, ou de sujeito ou de predicado. E muita gente erra esse tipo de questão. Então, para ficar bem claro aí, o vocativo ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Tudo bem? Então, tem um exemplo aqui. Doutora, será que estou com infecção? Então, eu tenho o meu vocativo aqui, e o vocativo ele vai aparecer, na maioria das vezes, com o uso de vírgula para definir essa separação do sujeito e do predicado, e principalmente para chamar atenção para o próprio chamamento, tudo bem? E ele, inclusive, dentro de um enunciado, ele pode estar em qualquer posição aí. Eu tenho alguns exemplos. Então, será, doutora, que estou com uma infecção? Ou será que eu estou, doutora, com uma infecção? E será que eu estou com uma infecção, doutora? Então, não importa a posição que este vocativo esteja, ele sempre terá a função de vocativo. Tomem cuidado para não confundir vocativo com aposto. Diferente do vocativo, o aposto ele explica uma situação, ele retoma algo que foi citado anteriormente. Tudo certo, gente? Então, o vocativo é muito tranquilo. A topicalização do objeto. O que vem a ser a topicalização do objeto? É quando eu quero, de alguma maneira, chamar a atenção para alguma coisa e eu altero a ordem do objeto. E como que isso é alterado? Vai ser alterado de forma a ser colocado antes do verbo e também, por consequência, antes da própria oração, ou seja, há um deslocamento desse objeto, tudo bem? E geralmente nós observamos muito o uso desse tipo de sistema em propagandas, né? Na publicidade é muito comum o uso. Por quê? Porque quer se dar um destaque ao termo abordado, ao assunto abordado. Então, por definição, é um destaque que se dá a um termo ou expressão em relação aos demais. Uma das maneiras de se preceder é colocar o objeto topicalizado diante do verbo ou do início de toda a oração. Então, eu tenho um exemplo aqui. Os idosos todos têm que respeitar. Tudo bem? Então, o que que acontece? Ah, é, inclusive, existe uma situação que alguns acreditam que quando eu tenho um deslocamento de objeto, como é o caso de os idosos, né? O que que acontece? Alguns acreditam que é necessário o uso da vírgula, tá? Mas não é necessário o uso da vírgula, porque a gente sabe que, por via de regra, o objeto
e o verbo e os seus complementos, não, o sujeito, o verbo e os seus complementos, não podem ser separados por vírgulas, independente da localização desses termos aí. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um exemplo no caso de campanhas publicitárias, né? Olha lá. Dengue tem que acabar. Então, percebam, dengue é o meu objeto que vem antes do verbo e existe uma questão principal aí de destaque ao assunto que está sendo tratado aqui, que no caso é a dengue. Porque o mais natural é que a gente falaria que tem que acabar a dengue, né? Tem que acabar a dengue. Neste caso aqui, o verbo acabar, ele está fazendo a função de verbo transitivo direto e o objeto dele seria dengue. Mas pela questão de querer que se dê um destaque a este tema, ele vem nesta ordem alterada aqui. Tudo certo, gente? Então, isto é a topicalização do objeto. Tranquilo, gente? E a ambiguidade sintática, nós já vimos diversas vezes aí, alguns exercícios, em algumas situações, né? E vocês com certeza já sabem sobre esse assunto, já têm profundo conhecimento sobre esse assunto, mas não tem problema a gente retomar esses conceitos aí. Então, a ambiguidade é quando eu tenho uma dupla interpretação ah, da forma como foi estruturado o enunciado. E aí, por definição, diz que ocorre quando há indeterminação de sentido de certas palavras ou expressões, dificultando a compreensão do enunciado. Então, eu tenho um exemplo. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. E aí fica a dupla interpretação, porque de quem que tem que pegar a mochila? A mochila da própria Andréia ou a mochila do Fabiano? Então, essa ambiguidade ela vai ocorrer devido a esse tipo de construção sintática aqui, tá? Como é que a gente resolveria este problema? A gente podia fazer dessa forma aqui. André pediu a Fabiano que pegasse a mochila dele, no caso Fabiano, ou que pegasse a mochila dela, no caso a Andréia. Então, por ser um assunto muito tranquilo de se entender, eu só peguei esse exemplo aí porque eu tenho certeza que vocês já têm um conhecimento bem amplo sobre a questão da ambiguidade. Tudo bem, pessoal? E paralelismo sintático. O que vem a ser o paralelismo sintático? Quando a gente fala sobre paralelismo, a gente está falando de relações de harmonia entre os termos do enunciado. Tudo bem? Essa relação que se dá entre esses termos, nós chamamos isso de paralelismo. Nós temos dois tipos, o sintático e o semântico. Vamos nos atentar ao paralelismo sintático. Tá? Por definição, diz, é uma sequência de expressões com uma estrutura paralela, ou seja, simétrica. Há paralelismo quando há um encadeamento harmonioso e lógico entre as diferentes partes da oração e do texto. Aí eu tenho um exemplo. Ela é uma moça trabalhadora que está sem dinheiro. À primeira vista, essa estrutura ela não apresenta, pelo menos na questão gramatical, uma deficiência. Tudo bem, mas se a gente observar melhor, existe uma relação desproporcional em relação ao paralelismo. Muitos podem até se questionar que há um preciosismo muito grande em relação a isso. Por quê? Porque existe uma compreensão desse enunciado. Todos compreendem o que está acontecendo aqui, mas para quem tem um olhar um pouco mais clínico, e principalmente nas produções textuais, em dissertação, por exemplo, o avaliador, quando olha esse tipo de coisa, ele já, em relação à própria estilística textual, existe uma depreciação dessa estrutura. Por quê? Percebam, trabalhadora é um termo que retoma moça.
ou seja, é o adjetivo do substantivo moça. Sintaticamente, este adjetivo é um adjunto adnominal. Tudo bem, gente? É um adjunto adnominal, tá? É, e que está sem dinheiro também é uma expressão que retoma moça, ou seja, também tem a função de adjetivo, mas sintaticamente é uma oração subordinada adjetiva, ou seja, existe uma desproporcionalidade sintática entre esses dois termos, porque um é adjunto adnominal e o outro é uma oração subordinada adjetiva. Então, quando isto ocorre, né, quando dois termos estão fora dessa relação sintática, nós chamamos de falta de paralelismo sintático. Isso aqui é um tipo de estrutura que deprecia o seu texto. Então é importante que esses enunciados estejam trabalhando dentro da mesma sintaxe. Tudo bem? Então, aqui diz o seguinte, do ponto de vista sintático, é uma inadequação, pois trabalhadora é adjetivo com função de adjunta nominal e que está sem dinheiro tem função sintática de oração subordinada adjetiva. Então, foi o que eu falei para vocês. E como é que a gente resolveria esse tipo de problema? Da seguinte forma. Ela é uma moça que trabalha e que está sem dinheiro. Como que ficou agora? Agora nós trocamos o adjunto adnominal trabalhadora por uma oração subordinada adjetiva, que também retoma a moça. E agora nós temos uma boa relação harmoniosa entre esses dois termos, porque existe um paralelismo sintático apurado neste caso, porque ambos sintaticamente são orações subordinadas adjetivas. Tudo bem? Quando você trabalha bem essas questões, o avaliador percebe que você tem um conhecimento bem aprofundado sobre a questão do paralelismo sintático. E para conseguir chegar nesse nível de entendimento, somente fazendo muita produção textual, muita leitura e observar a relação sintática entre os termos que fazem referência ao substantivo, por exemplo. Tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra a aula por aqui. Eu deixo a atividade da página 75 a 78 para vocês resolverem. E na próxima aula nós faremos aí a resolução dessas atividades. Então, a abração, a parte que você não entendeu, eu peço que vocês voltem e assista novamente, até vocês entenderem. Então, um abração e até mais.